Deus e Pai, nós cremos nessas palavras, meu Deus, que o Senhor não nos deixará, que o Senhor, meu Deus, não nos desamparará, Pai. E nessa noite de domingo nós queremos ver a manifestação do Teu poder neste lugar. Queremos o Teu Espírito nesse lugar, Pai. Ah, meu Deus, os que buscam ao Senhor, esses de nada têm falta. Quem busca ao Senhor vai encontrar. Vai abrindo teus lábios, vai buscando a presença de Deus, vai chamando a presença do Espírito Santo neste lugar. Vai dizendo que você veio aqui para adorar, que você veio aqui para buscar a presença do Senhor. Oh, aleluias. Nós queremos mais, Pai. Queremos sair daqui hoje curados, queremos sair daqui hoje libertos. Queremos sair daqui renovados, meu Deus. Queremos sair daqui hoje cheio da Tua presença, Pai. Porque aqueles que buscam ao Senhor, estes vão encontrar. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, como nos abençoou, meu Deus, pela manhã. Nos abençoa, Pai, através da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Erga as tuas mãos e diga: Senhor meu Deus, diga: o meu coração, ele está aberto para receber a tua palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus? Pode aplaudir o nosso bom Deus? Diga glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pode sentar, fique bem à vontade, em nome de Jesus. Que bom que você veio nesse domingo, o primeiro domingo do mês de junho, e desde manhã nós já estamos aqui sendo abençoados pelo nosso Deus, amém? Quem veio buscar a bênção hoje? Levanta a mão assim, os irmãos vieram buscar a bênção? Então você vai sair com a tua bênção hoje em nome de Jesus, tá? Depois o pastor, acontece, né? Depois o pastor vai entregar esse lenço aqui através de um ato de fé, e você vai levar esse lenço para a tua casa, se você quiser doar para alguém, se você quiser colocar dentro do teu lar. Sempre quando você for olhar para esse lenço, você vai ver a sua vitória chegar em nome de Jesus, amém? E não se escandalize com o que o pastor está dizendo. Porque tem muita gente que vai dizer: ah, pastor, mas eu aprendi uma vida inteira que eu tenho que olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da minha fé. Mas eu estou te dizendo, e eu vou te mostrar dentro da tua palavra, da palavra de Deus, que se você colocar os teus olhos nesse lenço aqui, aonde ele estiver, a bênção de Deus vai estar ali em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra, então, pois o pastor vai entregar, tá? João capítulo 8, eu quero começar lá, dar uma breve introdução. João capítulo de número 8, o versículo é o versículo de número 32, meus irmãos. É um versículo bem conhecido, mas eu quero começar pregando aqui para os irmãos, tá? Os irmãos estão ouvindo bem o pastor? Estão ouvindo bem, em nome de Jesus? Hoje eu preguei quase sem microfone de manhã, já para, né, ficar mais tranquilo. Quanto mais você bota o microfone, mais fica agitado, né? Aí você diminui um pouco assim, fica mais calmo. Mas se tiver com um pouco de dificuldade para ouvir, você pede para o pastor aumentar daí, tá? Aí o pastor aumenta em nome de Jesus. João capítulo 8, o versículo, meus irmãos, é o versículo de número 32. Vocês conhecem bem esse versículo? Mas eu quero começar nele em nome de Jesus, tá? Isso. Procura aí na tua Bíblia. Antes da gente ler, olha aqui para o pastor um pouco. Eu não gosto de ser muito repetitivo, mas eu gosto de pegar, às vezes, para dar um exemplo, para ficar mais clara a mensagem para os irmãos. Então, o pastor tem falado bastante, tenho falado de mim, tenho dado, às vezes, meus testemunhos e coisa, mas eu sempre falo, não é porque eu sou repetitivo, é porque se encaixa melhor dentro do entendimento da mensagem, tá? Então, presta atenção antes da gente ler aqui, ó. Em 2003, quando eu cheguei na igreja, eu estava com depressão. Mas não estava só com depressão. Eu estava enfiado na bebida, eu gostava de beber bastante, era bebida forte que eu gostava de beber. Eu confesso para os irmãos que eu estava metido na prostituição. A prostituição
é você ficar envolvido com tudo aquilo que traz prostituição. Eu gostava das noites, gostava de andar nos bares, jogando sinuca, gostava de estar envolvido com as coisas erradas, ficava olhando para a mulher dos outros. Eu tinha uma vida, irmãos, assim, ó, uma vida mundana mesmo. Uma vida assim, ó, que eu acho que quando Deus ele olha para a gente, Deus ele se enoja. Porque não é possível alguém que Deus criou ter uma vida tão, uma vida tão errada como eu tinha. Mas quando eu cheguei na igreja, vai entendendo o que o pastor está dizendo aqui, ó. Eu fui numa sexta-feira, o pastor começou a pregar a palavra, e eu gostei da palavra, aquilo ali entrou dentro do meu coração, achei muito bom. E eu comecei, todas as sextas-feiras eu comecei na igreja. Eu era uma pessoa que eu ia todas as sextas-feiras na igreja, mas eu não me sentia parte da igreja. Eu não me sentia corpo da igreja. Eu ia como um simpatizante na igreja, assistia às reuniões, eram muito boas, mas eu não me sentia uma pessoa que realmente eu tinha me convertido e eu fazia parte do corpo de Cristo. Aí o tempo foi passando, eu comecei a ir nas quarta-feiras, que era o culto da família, porque eu estava enfrentando muita batalha dentro da minha família, já nem tinha mais família na verdade, porque eu tinha perdido família, estava passando por 4 processos judiciais, estava com a minha vida toda errada mesmo. E eu comecei nas quarta-feiras, dali um pouco já estava indo na segunda-feira, e aquilo ali começou a me fortalecer, irmão. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Aquilo ali começou a me fortalecer. Dali um pouco tinha os obreiros da igreja, eles começaram a me convidar para ajudar na limpeza da igreja. Aí eu, sexta-feira, já estava ajudando ali na limpeza da igreja, e aquilo ali era uma alegria, os obreiros vinham me convidar para me ajudar na igreja. Dali um pouco tinha um casal de obreiro, que eles eram líder dos jovens, e eles me convidaram para fazer parte dos jovens. Eu já era adulto, irmão, já era bem vivido na vida mesmo, viu? E os jovens eram tudo mais criança, mais 13, 14 anos de idade. Mas, irmãos, aquilo ali me trouxe uma alegria para dentro do coração. Eles me envolveram para dentro daquele ministério. Eu estava envolvido já com a igreja, estava envolvido já com algum ministério, já fazia parte do corpo de Cristo, e tudo aquilo ali, aquele envolvimento que eu estava tendo, estava fazendo com que eu viesse o quê? Me libertar. Me libertar da depressão, me libertar daquelas defeitos que eu tinha, tudo aquele envolvimento que eu estava tendo agora com a igreja, aquilo ali estava trazendo as bênçãos de Deus para a minha vida, amém? Eu fui curado da depressão, através desse envolvimento com a igreja. E sem contar, irmãos, que eu estava todo endividado. Eu parei de começar a andar lá por fora, parei de gastar, tapei todas as brechas que tinha, e eu estava na igreja envolvido. Eu não tinha tempo mais para mim ficar pensando no que eu ia gastar dinheiro. Porque quando você está lá fora no mundo, você está sempre pensando em gastar em alguma coisa. Essa é a verdade. Então perceba que o pastor está dizendo assim, ó, aquele envolvimento que eu estava tendo com a igreja, aquilo ali diante dos olhos do Senhor fazia com que Deus olhasse que eu estava vivendo uma verdade. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? E o que diz aqui em João 8:32? Vamos ler o que diz ali, ó, versículo 32. Está dizendo assim, ó, e conhecereis o quê? A verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. É a verdade que me libertou da depressão, a verdade me libertou daquela vida mundana que eu tinha, aquele envolvimento que eu estava tendo com a igreja, aquilo ali era uma verdade. E foi a verdade que começou a limpar a minha vida. Diga glória a Deus. Irmãos, até para quem de repente já viu alguma foto minha do passado, eu tinha o meu rosto todo marcado, queimado. Um dia a polícia me pegou na estrada, queimou todo o meu rosto com gás lacrimogêneo. Arrancava couro, pele do meu rosto. E olha o que Jesus ele fez. Diga glória a Deus. Eu estou me sentindo até bonito. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Mas tudo isso aconteceu na sua vida por quê, pastor? Por causa da aquilo foi uma revelação que Deus me deu através da palavra. E eu coloquei em prática aquilo ali, e aquela revelação que veio através do envolvimento da palavra foi o que me libertou. Amém, irmãos? Por que eu estou te dando essa introdução? Porque eu quero hoje te dar uma revelação da palavra de Deus.
E se você colocar em prática essa revelação que eu vou te dar, pode ter certeza que a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? Então, abra a sua Bíblia aqui em João mesmo, capítulo de número 20. Eu estava meditando sábado à tarde nessa passagem, e eu confesso para você que Deus ele revelou algo muito tremendo aqui, e eu quero dividir com cada um dos meus irmãos aqui. Se você tomar posse dessa revelação que eu vou te dar, a sua vida ela muda em nome de Jesus, amém? Talvez alguém diga, pastor, mas minha vida já é uma bênção, glória a Deus. Que Deus continue multiplicando e Deus continue derramando as bênçãos dele sobre a tua vida. Mas se tem alguém que diz, pastor, meu casamento não anda, está parado. Pastor Adilson, a minha saúde, o meu corpo está sempre doente, eu estou sempre com dor no corpo, estou sempre mal, pastor. Pastor, essa enfermidade, a minha vida financeira, é o meu trabalho, é a minha casa, pastor, ó, está tudo amarrado. Se você tomar posse dessa revelação, Deus ele vai entrar em ação, a tua vida vai mudar, amém? Você vai ser liberto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então vamos ver aqui, ó, João capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 1, mas eu quero dar ênfase no versículo de número 7, tá? Preste bem atenção. Vamos fazer uma leitura. Diz assim, ó: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, ele correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Agora preste atenção no 7. Diz assim, ó: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar o quê, gente? À parte. Esse texto aqui mexeu muito comigo sábado à tarde, esse versículo 7. E eu digo para os irmãos, você pode ler 50 vezes esse texto aqui, é muito difícil de você conseguir receber uma revelação aqui dentro desse texto. Deus falou muito comigo meditando nesse versículo de número 7. Olha só o que diz, irmãos, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, né, que estavam jogados no chão, mas o lenço ele estava enrolado, ele estava dobrado num lugar à parte. O corpo de Jesus ele estava enrolado com lençóis. Não só o corpo, mas o rosto de Jesus, a cabeça de Jesus, ele tinha um lenço, que é o lenço que eu vou te entregar. E aí eu fiquei pensando, mas meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo através disso? Tem que ter uma revelação, porque é na revelação da palavra que o Senhor vai libertar. Eu fiquei meditando, fiquei falando com Deus, fiquei orando, e para mim conseguir passar a revelação para você aqui, ó, eu vou precisar ilustrar, amém? Então preste bem atenção para você conseguir entender qual é a revelação que está dentro desse versículo de número 7 aqui, ó. Preste bem atenção. Suponhamos que você é uma pessoa que lá na empresa onde você trabalha, você é uma pessoa que se dá muito bem com o teu patrão. Quem é que se dá bem com o patrão aí? Você se dá bem com o patrão, quem trabalha, né? Tem que se dar bem com o patrão. Suponhamos que você é uma dessas pessoas que você se dá muito bem com o teu patrão. O teu patrão é uma pessoa que conversa contigo. Ele todo dia, quando ele chega de manhã na empresa, ele vai lá onde você está, te dá bom dia, te dá um abraço, conversa contigo um pouco, depois ele vai para o escritório dele. Você é uma pessoa íntima do seu patrão. Você é uma pessoa que você conhece até a família dele, conhece o caráter dele, conhece a vida profissional do seu patrão. E você tem uma certa intimidade com ele. Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. Quando você entra dentro do escritório do teu patrão, você olha para o escritório dele e você vê que o teu patrão ele é muito organizado. Mas ele é uma pessoa assim, ó, perfeccionista, é uma pessoa detalhista.
o computador dele está no lugarzinho certinho, o teclado está no lugar certo, a caneta está no caneteiro, a régua está certinho no lugar, e você percebe que ali junto naquelas coisas organizadas, tem uma partezinha que é especial, onde o teu patrão ele guarda os documentos da empresa. Diga glória a Deus. E aquilo ali não sai dali por nada. Cada vez que você entra dentro do escritório do teu patrão, você percebe que ele é uma pessoa muito organizada. Passou uns dias, você foi trabalhar, o teu patrão não foi para o trabalho. E aí você já ficou pensando, o que houve? O meu patrão, todo dia ele está aqui me dando bom dia, todo dia o meu patrão está aqui falando comigo, ele vem aqui prosear comigo, vem me falar como é que foi o final de semana, vem me falar até coisa da empresa, e hoje ele não veio. Se dentro do teu coração você já vai o quê? Você já vai ficar pensando, é ou não é? Porque você está acostumado, você é uma pessoa íntima do teu patrão. E aí então você não vai de atrás, você não pergunta nada, e você diz, não, mas deve ter acontecido alguma coisa. Aí você chega no outro dia para você trabalhar e a mesma coisa. O teu patrão ele não aparece na empresa. Aí você começa a se perguntar, mas houve alguma coisa com o meu patrão? Deu algum problema com ele? Talvez alguma coisa aconteceu lá na família dele, ou aconteceu alguma coisa com ele, porque não é possível, ele nem avisou nada. Ele sempre é um patrão amigo que está sempre avisando, é uma pessoa organizada, e você começa a desconfiar. Já chega na parte da tarde, o teu patrão ele não chega, aí o que você faz? Você toma uma decisão de entrar dentro do escritório dele, porque afinal você tem intimidade com ele. Você vai lá e bate na porta lá do escritório dele, para ver se ele está lá dentro, ninguém vem te atender, você abre aquela porta, você dá uma olhada lá e você não enxerga ele. Mas você tem liberdade, você é uma pessoa íntima, e você entra dentro daquela sala lá, liga as luzes, e você olha para o escritório dele e você vê que está tudo o quê? Está tudo organizado ali, diga glória a Deus. Só que você presta atenção em uma coisa que estava acontecendo. Os documentos da empresa, onde ele deixava sempre guardado um lugar, agora aqueles documentos que estavam guardados sempre num lugar, eles estão em cima da mesa do teu patrão. Aí você vai lá e você dá uma olhadinha naqueles documentos. Olha aqui tem os documentos da empresa. Quando você olha aqueles documentos ali, você já vai sentir o quê? Você vai sentir um pouco de alívio. É ou não é? Você já vai pensar, não, eu creio que ele foi correr atrás de alguma coisa para a empresa. É verdade, não é? Você já sente um alívio. Não, ele está correndo atrás de alguma coisa. Ele não é de deixar os documentos em cima aqui, Ele foi de atrás de alguma coisa, ele foi ver alguma coisa para a empresa e logo, logo ele já vai estar o quê? Ele já vai estar aqui. Aquilo ali é um sinal para você, dentro do teu coração, você ter um pouco o quê? Um pouco de alívio. Quem que está entendendo até aqui o que o pastor está dizendo? É a mesma coisa quando nós lemos esse texto aqui, Analisa com o pastor. As Marias, elas foram de manhã para o sepulcro. O apóstolo Pedro e outro apóstolo que Jesus amava foram para o sepulcro. Quando eles entraram dentro do sepulcro, a Bíblia diz que o corpo de Jesus ele não estava mais ali o quê? Presente. Mas os lençóis que estavam envoltos do corpo de Jesus, eles estavam jogados aonde? Estavam jogados no chão. Mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, a Bíblia diz que ele estava enroladinho, ele estava dobradinho, e ele estava guardado a um lugar à parte. Por que, pastor Adilson, que esse lenço estava dobradinho? Por que esse lenço ele estava tão bonitinho, tão dobradinho, estava num lugar onde que todo mundo entrasse dentro daquele sepulcro, antes de olhar para Jesus, até olharia para aquele lenço, porque Jesus ele queria deixar o quê? Um sinal. Ele queria deixar um sinal que a qualquer momento o Senhor Jesus, o quê? Ele voltaria. E quando o Pedro ele entrou no sepulcro, e o Pedro viu que o corpo de Jesus não estava ali, mas aquele lenço chamou a atenção, o Pedro ele colocou os olhos naquele lenço. Quando ele colocou os olhos naquele lenço dentro do coração do apóstolo Pedro, ele se sentiu o quê? Ele se sentiu aliviado, irmãos. Quando ele botou os olhos naquele lenço, o Pedro ele se sentiu aliviado. Não, o Senhor Jesus ele vai o quê? Ele vai voltar. Porque até então, dentro do coração do Pedro, ele estava com ódio. Porque imagina o mal que fizeram para Jesus.
Dentro do coração do apóstolo Pedro, não só do Pedro, do João, da Maria, da Madalena, de todos os discípulos de Jesus, eles estavam com medo. Porque o Herodes, o Pilatos eram os endemoniados que tinham mandado matar Jesus, que tinham perseguido Jesus. E agora os discípulos, eles estavam se achando que estavam o quê? Sozinhos. O mestre morreu, o mestre não está mais com nós, agora acabou, o que nós vamos fazer? Nós vamos correr para onde? Vamos ficar dentro dessa casa fechado? Aonde nós for, nós estamos correndo o risco de perder o quê? De perder o pescoço, como Jesus ele perdeu. Eles estavam dentro do coração com medo. Dentro do coração deles havia incredulidade. Dentro do coração dos apóstolos de Jesus, eles estavam com dúvida se tudo aquilo que Jesus Cristo havia falado para eles antes dele morrer era o quê? Era verdade. Mas não só isso, eles estavam com raiva, eles estavam com ódio por causa do mal que fizeram para Jesus. Mas quando eles entram, meus irmãos, dentro daquele sepulcro, e eles colocam os olhos naquele lenço que estava dobradinho, estava enroladinho num lugar à parte, dentro do coração deles, eles começaram a se sentir o quê? Aliviado. Então veja bem, que naquele momento ali, todo aquele ódio que eles tinham dentro do coração, toda aquela raiva que eles tinham dentro do coração, tudo aquilo ali agora estava caindo por terra. Aquele alívio que estava entrando dentro do coração deles era o que iria trazer a bênção para eles. Diga glória a Deus. Pastor, mas não é só o alívio. Exatamente, irmãos, porque quando eles botaram os olhos naquele lenço ali, quando eles viram aquele lenço dobradinho, quando eles viram aquele lenço enroladinho, bonitinho, do lado, lá num lugar à parte, a fé deles, que era uma fé pequena até então, agora era uma fé o quê? Era uma fé grande. E é isso que o pastor está pregando hoje, essa é a revelação. Porque quando você bota os teus olhos nesse lenço, escuta o que o pastor está dizendo, isso tem que te trazer o quê? Tem que te trazer uma fé grande. Quando você bota os teus olhos nesse lenço, como Pedro ele botou os olhos nesse lenço, isso aí tem que te trazer uma esperança. Diga glória a Deus. Porque nós estamos vivendo em tempos, irmãos, há muita gente já não está acreditando mais. Tem muita gente que já não está acreditando mais que Jesus está conosco. Mas o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, eu não te deixarei nem te desampararei. Então, por que o pastor está entregando esse lenço? Porque você vai colocar, seja dentro da tua casa, seja numa estante, e todo dia que você entrar dentro desse lugar, você vai botar os teus olhos nesse, e no momento que você botar os teus olhos nesse lenço aqui, ó, dentro do teu coração, você vai sentir um alívio, amém? É uma confiança que é gerada dentro do nosso coração. Não, Jesus, ele prometeu que ele estaria comigo, ele vai voltar. Ele vai voltar, ainda que tem muita gente que está achando que Jesus ele morreu, mas esse sinal que ele deixou, isso aqui trouxe um conforto para o meu coração. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Isso trouxe uma fé grande para o meu coração que Jesus ele está comigo. Diga glória a Deus, irmão. Então, quando você botar os olhos nesse lenço, isso aqui tem que fazer com que a fé que você tem dentro do teu coração, ela seja uma fé grande. Isso tem que te trazer confiança para dentro do teu coração, isso tem que te trazer conforto, amém? Tem que te trazer um alívio, porque quando você bota os olhos nesse lenço, você crê naquilo que o apóstolo Pedro ele creu, que Jesus, qualquer momento Jesus ia o quê? Jesus ele ia aparecer. Por isso que Jesus ele deixou, depois que ele ressuscitou, ele deixou esse lenço dobradinho num lugar à parte dentro do sepulcro. Imagina, quando Pedro chegou ali, ele olhou os lençóis jogados no chão, o corpo de Jesus não estava mais ali, mas havia o que, gente? Um sinal. O Senhor Jesus, ele deixou esse lenço dobradinho aqui, ó, porque ele queria que eu botasse os meus olhos nesse lenço. Ele queria que eu acreditasse que a qualquer momento ele vai o quê? Ele vai voltar, e foi o que aconteceu, irmãos. Porque veja bem, até na ressurreição de Cristo, muitas pessoas foram abençoadas, e muitas pessoas continuam sendo abençoadas no dia de hoje, amém? Mas às vezes tem pessoas que por consequência das batalhas, as pessoas deixam a esperança morrer dentro do coração, porque afinal de contas, às vezes as lutas são grandes, no momento que a pessoa está enfrentando uma doença, no momento que a pessoa está enfrentando uma enfermidade, a pessoa se enfraquece totalmente. Eu conheço muita gente por aí que está desistindo de viver, irmãos.
está desistindo de alcançar as bênçãos de Deus. Gente que está desempregado, que já não tem esperança mais de encontrar um emprego. Gente que está passando com um problema conjugal, que não tem esperança mais de uma restauração. Gente que está com dor no corpo, que acha que nunca mais aquela dor ela vai desaparecer, ela vai sumir. Tem muitas pessoas, filhos de Deus e filhas de Deus, que estão desistindo de alcançar as bênçãos de... Mas por quê, pastor? Porque dentro do coração, essas pessoas elas já não têm mais esperança de que Jesus está com elas. Então, o que o pastor está fazendo hoje, domingo? Eu estou te entregando esse lenço, amém? E você vai colocar esse lenço. Seja dentro da empresa onde você trabalha, pastor, dentro da empresa tem espírito de inveja. Tem gente olhando com os olhos de inveja. Tem gente, pastor, que está querendo, pastor, me dar uma rasteira, estão querendo me mandar para a rua, estão querendo me prejudicar financeiramente. Pastor, tem uma obra do diabo que está se estendendo por aí, que quer impedir eu de ser feliz. Você vai pegar esse lenço e aonde você colocar, mas você vai colocar esse lenço dobradinho, amém? Se você quiser, você vai até enrolar esse lenço bem bonitinho assim, ó, e vai colocar até uma fita, que eu creio que foi o que Jesus fez. Antes de Jesus ele morrer. E você vai fazer isso todos os dias, quando você botar os teus olhos nisso aqui, você vai lembrar daquilo que a palavra te revelou, amém? Trouxe alívio para o coração do apóstolo Pedro. Imagina a alegria, irmãos. Porque até então o Pedro estava com raiva, vai saber o que ele estava pensando fazer. Ele estava com ódio. Mas quando ele correu para o sepulcro, quando Pedro botou os pés dentro do sepulcro, claro, a primeira coisa que ele queria ver era o corpo de Jesus. Mas o corpo de Jesus não estava ali. Mas quando ele botou os olhos naquele lenço, quando ele botou os olhos naquele lenço, dentro do coração do apóstolo Pedro, foi gerado uma esperança, amém? Um alívio. O mestre não nos abandonou. O mestre está conosco. E é essa esperança que você tem que ter dentro do teu coração. Só que isso é gerado quando você coloca os teus olhos no quê? No lenço. Por isso que o pastor Adilson falou, né? Claro, a gente ensina, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Mas se o Pedro olhou para o lenço e dentro do coração dele ele foi liberto, por que Deus não pode te libertar? Se o Pedro, no momento de incerteza, no momento de incredulidade, no momento achando que eles iam morrer, todos eles também, porque Jesus não estava mais com ele, foi gerado a esperança, por que não pode gerar esperança dentro do teu coração? Mas tudo isso vai acontecer, esse avivamento, essa esperança, essa fé, esse alívio dentro do teu coração, se você tiver fé no momento que você olhar para esse lenço, amém? E por isso que o pastor está entregando hoje, pois eu quero até consagrar esse lenço e eu quero ungir. E você vai levar para a tua casa, e se tiver qualquer mal lá, quando você botar os teus olhos nesse lenço, esse lenço aqui vai te trazer a lembrança que Jesus está contigo, amém? E a tua vitória virá. A tua fé ela vai crescer. Diga para essa pessoa do lado, a tua fé ela vai aumentar. Diga, a esperança dentro do teu coração vai ser renovada. E aí você vai ver Jesus ele operar lá. Amém, irmãos? Então essa é uma revelação tremenda. Que toda pessoa que entendeu o que o pastor está dizendo, pastor, o senhor está me dizendo que o apóstolo Pedro botou os olhos no lenço e foi curado? Exatamente. Se você botar os teus olhos no lenço, você é curado. Se você botar os teus olhos no lenço, a porta de emprego ela se abre. Se você botar os teus olhos no lenço, tua família é restaurada, teu familiar ele é liberto. Mas dentro do teu coração, você tem que crer naquilo que nós estamos falando hoje, amém? Pedro, quando entrou dentro do sepulcro, ele não viu o corpo de Jesus, mas ele viu o lenço que Jesus havia deixado ali. E isso é o suficiente para Deus ele nos abençoar. Amém, meus irmãos? É assim, meus irmãos. É a revelação da palavra. É a revelação da palavra. Quando você tem a revelação da palavra, é através da revelação da palavra que Deus ele vai o quê? Que Deus vai te libertar. Libertar de qualquer prisão, libertar de qualquer doença, enfermidade, de qualquer amarração diabólica. Ele vai te libertar, mas só mediante a revelação da palavra. Então eu estou te entregando esse lenço como eu entreguei pela manhã. E aonde você possa estar enfrentando uma luta, você vai deixar esse lenço bem dobradinho, bem bonitinho assim, ó. E você vai deixar esse lenço lá.
E todos os dias da tua vida você vai botar os teus olhos nesse lenço, amém? E você vai lembrar que isso ali é um sinal que Jesus deixou, que Ele estaria contigo até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos que crer na palavra, amém? Isaías profetizou há 3.000 anos atrás que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele levaria todas as nossas dores e o quê? E as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós seríamos o quê? Sarados. Então você tem que acreditar naquilo que a Bíblia nos revela, amém? Mas como que eu vou acreditar com a revelação que eu lhe dei hoje? Porque quando você olha para esse lenço aqui, ó, simbolicamente foi o que Jesus fez e deixou antes dele partir. Ele deixou aquele lenço dobradinho ali, para que quando Pedro chegasse ali, quando a Maria chegasse ali, quando João chegasse ali, dentro do coração deles, eles voltassem até o quê? Esperança, que Jesus não tinha abandonado eles. E foi o que eles fizeram, irmãos, porque depois dessa revelação, o evangelho de Jesus ele começou a crescer. Olha em Atos o que aconteceu. A igreja de Jesus ela começou a explodir. Começou a crescer tudo que era região do mundo. Mas tudo por quê? Tudo porque naquele momento que eles entenderam que aquilo era um sinal, eles creram dentro do coração. Amém, irmãos? Então, essa revelação tem que estar dentro do teu coração. Tome posse dessa revelação, que é através da revelação que Deus ele vai te libertar. Amém? Vamos lá para Atos, para encerrar. Atos, que é a base, então, da nossa campanha que eu estou entregando o lenço hoje. Atos, capítulo de número 19. Abre lá. Se você precisar, só chame aí os nossos obreiros. Atos, capítulo de número 19. Aqui a palavra de Deus vai falar que pelas mãos de Paulo, Deus fazia o quê? Maravilhas. Só que me chama muita atenção, Atos capítulo 19, no versículo de número 12, que as pessoas não era tanto pelo apóstolo Paulo, mas era por aquilo que eles estavam vendo no Paulo. E se a gente fazer a mesma coisa, irmãos, olha, não vai haver doença, não vai haver enfermidade, não vai haver briga, não vai haver destruição em nome de Jesus, amém? Mas a gente tem que, aquilo que o pastor falou, colocar a nossa fé na revelação da palavra. Atos 19, versículo de número 12. Olha o que está dizendo aí, ó. De sorte que até o que, meus irmãos? Os lenços, olha só, e aventais se levavam do seu corpo a quem? Aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles e os espíritos o quê? Malignos saíam. Então esse povo aqui, ele estava interessado em quê? Diga assim, nos lenços. Eles estavam interessados nos lenços que o apóstolo Paulo carregava no corpo dele. Porque ele sabia que quando eles botassem os olhos naquele lenço, eles lembrariam que Cristo estava com eles. Lembrariam na promessa de Cristo que Cristo fez para eles. Que veio para curar, que veio para libertar da morte, que veio para abrir as portas que estão fechadas, que veio para fazer a obra completa na vida daquelas pessoas que creem no Evangelho. Amém, irmãos? Então o povo brigava. Aonde o Paulo chegava, o Paulo carregava aqueles lenços no bolso, como muitos pastores fazem. O Paulo carregava lenço ali, carregava lenço no bolso. E aonde ele estava, as pessoas brigavam por causa do quê? Por causa dos lenços que ele carregava. Porque as pessoas sabiam que se eles levassem esses lenços para as pessoas que estavam enfermas, para as pessoas que estavam endemoniadas, os enfermos seriam curados e os endemoniados seriam libertos. Então a obra de Deus, ela foi sendo feita através do povo dessa revelação que foi lhe dada. Amém, irmãos? Então nós temos que fazer isso que o pastor está dizendo. Coloca a tua fé, aquilo que o pastor disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Se é dentro da empresa lá, você está percebendo que tem alguma coisa errada, enrola esse lencinho bonitinho, bota em cima lá. Lembra que Jesus te deixou isso por sinal. Se é no teu casamento, bota no teu quarto, na estante. Se é num problema financeiro, coloca em cima da tua carteira de trabalho. Se é dentro da tua casa, coloca lá na estante, no armário, não sei. Mas tem que colocar num lugar à mostra, porque quando você entrar ali, os teus olhos, você vai olhar com os teus olhos o quê? Naquele lenço. E aquele lenço vai te trazer uma esperança, uma fé, e através disso você vai vencer as batalhas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Quem que entendeu a mensagem? Os irmãos entenderam? Você pode meditar muito mais em cima dessa palavra. Jesus, quando pediu para preparar a última ceia, eles estavam cheios de lenço em cima da mesa. E Jesus, por que ele fez isso? Para demonstrar que ele estaria junto com os discípulos. Mesmo depois de Jesus morrer, ele estaria junto com os discípulos. E o mesmo Jesus que estava com eles e que operou muitas maravilhas depois de ressuscitado, é o Jesus que está conosco nessa noite, amém? Esse lenço, ele tem que te trazer um alívio para o teu coração. E se você recebe esse alívio, recebe essa libertação, recebe essa fé, recebe essa confiança, é isso que está te trazendo a tua vitória em nome de Jesus. Saia daqui hoje totalmente curado e abençoado. Amém, meus irmãos? Você entendeu a mensagem? Então vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Pode se colocar de pé agora em nome de Jesus. Agora nós vamos orar e Deus ele vai abençoar. Obreiro João, faz um favor para o pastor, pega os lenços aqui e fica aqui, que daí o pastor já vai consagrar agora. E aí, depois, terminando aqui, eu já vou ungir os lenços dos irmãos, tá? Isso. Apresente assim para o nosso Deus.